Hoje é sábado, mas já vamos meter um pré-jogo aqui, né? Porque amanhã, às 18h30, o Vasco vai até o Parque do Sabiá pegar o Cruzeiro que vive em crise. Vem comigo aqui que eu vou te contar depois da vinheta. Um grande abraço, meus amigos e minhas amigas vascaínos de todo o Brasil, do mundo e de todo o universo. Aqui é Benjamin Júnior, tô de volta aqui para mais um conteúdo de Vasco, né? Em especial hoje, né? Nesse sábado aqui, mas falando, né, do nosso compromisso de amanhã, que é o jogo às 18h30, Cruzeiro e Vasco. A gente vai abordar mais assuntos aqui do Cruzeiro, do Vasco, do mais, tá bom? Mas antes eu peço a gentileza, deixa seu like agora no início do vídeo, né, que para ajudar a fortalecer e a recomendar nosso vídeo aqui para mais vascaínos. Mas caso você não esteja inscrito, convido a seguir nosso canal aqui agora, né, se inscrever e assim fazer parte, né, da nossa família. E se você é brabo, se você é meu amigo, compartilhe isso aí nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, aonde achar conveniente, tá bom, galera? Cara, vamos começar o seguinte, rolou uma polêmica aí, né, o Euriquinho foi no programa Benjamin Muccio, né, do meu xará Benjamin Bach, ok, apresentador, e começou a falar algumas coisas, e o Pedrinho, né, na chegada em Uberlândia, né, ou ainda no Rio, né, no embarque, deu uma entrevista ao BTB Esportes e explicou algumas coisas, né? Vamos acompanhar o Pedrinho aí. As pessoas podem tirar a conclusão da forma que quiserem. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo o que tem que ser feito em prol do clube. São ações e atitudes impopulares, muitas vezes, que me entristecem porque eu queria também dar muita alegria para o torcedor. Mas eu vou fazer o que é melhor para o Vasco, não o que é melhor para mim. Se eu fizesse o que é melhor para mim, eu poderia fazer o que alguns presidentes estão fazendo nos clubes, contratando grandes jogadores, grandes treinadores sem pagar, aumentando a dívida que um clube constrói em 120 anos, eles aumentam em um ano, ou fazer o que gestões passadas fizeram, contratar jogadores e não pagar. Porque a gente viu isso recentemente, jogadores que jogaram na minha época falando que até cheque sem fundo receberam. Então, assim, eu não vou ter essa responsabilidade com a instituição. Seria muito fácil, para eu evitar ou diminuir as críticas que eu recebo, eu chegar e fazer contratações de peso e não honrar com os compromissos. Quando eu vou perder o jogador pelo prazo que eu tenho ali de pagamento, eu pago um pedacinho, ele não entra na justiça e eu vou deixando essa dívida para outros gestores. Não, eu não entrei para isso. Isso tem que ser rompido. E eu acho que eu fui escolhido por Deus para fazer isso. É difícil? É difícil, mas é o trabalho que a gente tem que realizar. E a gente espera, obviamente, que as coisas aconteçam no campo, que isso também tira um pouquinho de pressão até para os próprios atletas, para eles poderem ter um pouco mais de calma para jogar. Bom, gente, o que eu falo do Euriquinho, né, cara? O problema, assim, o Pedrinho a gente tem que estar muito atento, né, muitíssimo atento ao que ele vem fazendo, né, ao que ele vem demonstrando aí da sua gestão. Óbvio que a gente tem que cobrar, óbvio que as janelas de contratação são muito ruins, óbvio que quando se fala de um Lloyd, né, até mesmo João Vitor, 40 milhões, essa grana nesses caras aí, né, obviamente que é questionável, claro, como é que contrata um cara desse, né, Jean David, né, poxa, um cara tem condição nenhuma, então realmente errou pra cacete. O problema é de quem vem, né, a crítica. O Euriquinho, cara, foi o que protagonizou, né, aquele episódio do presente de Natal, né, que aí veio o Escudeiro, aí veio o Muriqui, times horríveis, patéticos, né? E o Euriquinho, junto com seu pai, né, podem surgir vários defensores aí do Eurico Miranda, né? O Eurico Miranda ele foi bom pro Vasco como vice de futebol, como presidente, eu tenho certeza que boa parte, 80, 90% desse limbo que a gente está hoje, foi pela má administração dele. Né, muito ruim, endividou o clube, não trouxe o clube para o século XXI. Então, enfim, era só mesmo para a gente. Eu quero falar de pós-jogo, de pré-jogo, mas tinha que falar sobre esse caso aí, essa polêmica aí. O Pedrinho tá ruim as janelas, as contratações. No que a gente fala aqui de planejamento de futebol, não tá bom.
Tá? Quando eu defendo o Pedrinho, é único e exclusivamente a parte da gestão. O que ele falou de tomar atitudes aí impopulares, de fato, se você tem uma austeridade, se você chama um time, uma equipe, faz um planejamento financeiro e você, na primeira oportunidade, você descumpre para comprar um jogador, para alguma coisa, não dá. A gente pode questionar também os mandos de campo. Ah, mas eu preciso. Tem um monte de gente aí. Mas, cara, São Januário, chama. Quando você precisa ali para você cumprir, para pagar salário em dia, às vezes você vai fazer isso, tá? Eu só tenho algumas coisas para entender, talvez um momento, né? Não poderia ser um pouco mais pro final do ano, né? Não poderia ser, em vez de ser com o Palmeiras, com outro time, enfim. Tá, isso aí é um assunto para um outro vídeo aí. Vamos falar de Campeonato Brasileiro aqui, tá bom? Tá rolando agora, tá, gente? Deixa eu até atualizar aqui minha tela para ver se não mudou nada aí. Tá? Ó, o Ceará e São Paulo 1-1. O Mirassol tava vencendo. Então isso aí vai até mudar a minha tabela aqui agora, hein? Ê, Mirassol. Agora tá 2-2. Enfim, né? São só esses dois jogos aí. Tá bom? Mas enfim, até Internacional e Juventude 3-1. Já rolou o jogo, já terminou. Tá? O Mirassol não tá mais 1-0 aqui, né? Na hora que eu comecei a gravar, a preparar as artes desse vídeo aqui, eu tinha pego os jogos aqui, tá? Mas o Ceará e o São Paulo 1-1. Tá bom? Já encerrou e o Mirassol e o Atlético Mineiro também já encerrou, tá? Eu vou até puxar a tabela aqui, porque eu vou colocar uma, mas ela já tá defasada, né? Essa tabela já tá defasada aqui, então eu vou ter que falar para vocês. Mas deixa eu terminar aqui dos jogos aqui, tá bom? Então o Ceará empatou, né? Então amanhã, hoje ainda, daqui a pouquinho, né? Já começou, tá? Sport Recife e Fortaleza, como é que tá o jogo? Tá 0-0. Botafogo e Fluminense daqui a pouquinho, né? Vou assistir esse jogo, hein, pra ver esses caras aí. Flamengo e Corinthians amanhã, Vitória e Grêmio, Palmeiras e Bahia, Cruzeiro e Vasco, que é o jogo que a gente vai acompanhar aqui, Santos e Bragantino, tá bom? Eu tinha trago aqui, na hora que eu comecei aqui, ó, o Vasco tinha caído para 11º, mas o Vasco voltou uma posição só, que é 10º, tá? Porque o Mirassol empatou com o Atlético Mineiro, senão o Vasco tinha caído para 11º. Tá bom? Então, lá, ó. Amanhã, né, 18h30, ou se você tá vendo esse vídeo só nesse domingo, né, então já é hoje, tá bom? Eu tô gravando sábado à noite, tá? Cruzeiro e Vasco, Cazé TV, Rede Record, canais Premier, você pode tá assistindo esse jogão aí. Olha a escalação aí, tá? Tá vendo? Porque eu ainda fiz manual aí, porque não achei a escalação no Globo.com, então vai o que tem aí. O Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim, charado nosso goleiro aí, vem com Cássio, Fagner, Jonathan Jesus, Vilauba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge, tá? Aí é o seguinte, Dudu, né, numa entrevista após o jogo, né, em que o Cruzeiro foi derrotado agora pelo Palestino, né, na terceira rodada da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro tem 3 jogos, 3 derrotas. Ele falou que realmente estava vindo numa toada boa e que não entendia porque que o professor tinha deixado ele fora de campo. Aí o técnico não gostou muito da declaração, cortou ele, inclusive, do banco de reservas. Né? Não foi relacionado para o jogo, tá? Mas a grande baixa do Cruzeiro, pelo menos no sistema defensivo, é do Fabrício Bruno, né? Aquele zagueiro, ex-Flamengo, tal, veloz. Era o que estava jogando melhor ali. Então, é um desfalque importante, gente. É um desfalque importante. Tá? Gabigol vai estar no banco, né? O Fagner melhorou a lateral direita ali, mas a gente já conhece o Fagner. Gente, é um jogo acessível. Vai ganhar? Não é que vai ganhar. O Cruzeiro não é essa baba toda que estão pensando aí, não. Na Sul-Americana não encaixou, mas o Cruzeiro fez um ótimo jogo contra o Bahia, fez um bom jogo contra o São Paulo, né? Empatou em 1-1. Então não vai chegar lá o Vasco aí. O Vasco é o Vasco. O Vasco tem também suas limitações, suas enormes limitações. Tá? Mas o que me deixou um pouco mais confiante é que apenas o Lucas Piton não vem para o jogo, né? Dos possíveis, né? O Tietê continua afastado, né? Para tratar do cuidar do filho dele, tá? E as lesões que a gente já sabe, do Payet, do Maurício Lemos e do David, né? Que só volta depois da parada do Mundial. Então, a provável escalação do Vasco vem com Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Vitor Luiz, né? Hugo Moura, Jair, Rayan à direita, Felipe Coutinho centralizado, Nuno Moreira à esquerda e Verrete no comando de ataque, tá? O Vitor Luiz, gente,
Esse ano ele fez 3 partidas, eu acho, 3 ou 4 partidas no início do Campeonato Carioca e foram muito ruins. As partidas foram muito ruins mesmo. Mas ano passado ele tinha feito algumas partidas muito legais, muito interessantes, consistente na marcação e apoiando quando desce. Mas pelo menos aí, marcou um gol, né? Até contra o nosso rival, o Fluminense. Então, eu acho que se não tem outro jeito... Por que eu tô colocando isso aqui, hein, gente? Toda hora eu volto aqui. Não esquenta não, gente. Ao vivo é assim mesmo, tá? Apesar de não ser live, eu gravo de maneira, né, sem edição aqui. É tudo na hora, tá? Então vamos torcer pro Vitor Luiz dar essa consistência ali pela direita, tá bom? O time do Cruzeiro vive uma crise danada. Eu pude acompanhar muito de Cruzeiro essa semana, tá? A crise, o Pedrinho BH falando que se arrependeu, que o futebol não dá dinheiro, que é muito caro, né? Alexandre Matos sendo muito cobrado. Alexandre Matos está sendo mais cobrado do que o próprio treinador Leonardo Jardim. Mas esse também começa a sofrer duras críticas, né? Porque ele também tem um elenco na mão, gente. Se ele tem um elenco na mão, o salário está em dia, então não sei. Eu tenho para mim que o elenco do Cruzeiro é melhor do que o Vasco. E olha que o Carille não é um treinador, né, de alta prateleira, né, como o Leonardo Jardim é lá na Europa, né, pelo menos a segunda prateleira, mas que já é uma coisa muito melhor. Então, realmente eu acredito que o trabalho do Leonardo Jardim é sim questionável, tá? Mas volta o Matheus Pereira no time do Cruzeiro, né? Não jogou o time com o time lá na Sul-Americana lá contra o Palestino, tá? Então, eu enumerei hoje no meu Instagram, né, Vascaíno Júnior, se você não segue, segue lá, ok? Algumas vertentes, algumas coisas que pode fazer com que sejam benéficos pra gente, tá? Mas antes de eu falar da arbitragem, eu deixo pra fazer esse rap lá no final, tá bom? A arbitragem é pro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, assistentes Thiago Augusto Capsdiel e Michael Stanislau, e o VAR Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo, tá? Então, um trio gaúcho e o VAR, né, de São Paulo, tá bom? Então, como eu ia falando para vocês, algumas vertentes para a gente acreditar. Primeiro, o Vasco teve 2 dias a mais de descanso e não teve viagem longa, né? O Vasco jogou terça-feira contra o Lanús em São Januário e o Cruzeiro teve que ir ao Chile para jogar contra o Palestino, e um jogo difícil, né? Teve que suar a camisa. Então teve o desgaste todo, o time chegou aqui só na manhã de sexta-feira, ou na madrugada de sexta-feira, né? E daí os jogadores devem ter sido liberados, dormir, descansar, se alimentar, regenerativo, fez uma piscina. E aí no sábado, se teve treino, se houve algum tipo de treinamento, foi no sábado. Mas eu, assim, todo mundo fala que é 48 horas para você recuperar. Então acredito que se foi um treino, foi aquele treino mais posicional, de conversa. Olha, gente, ó, o Vasco joga assim, vamos explorar aqui, cuidado com o Verrete e tal, ó, o posicionamento. Eu acho que o trabalho de campo foi só aquele trotezinho ali para poder voltar. Então o Vasco já sai na frente, entre aspas, tá? Tudo isso é teoria, isso não entra em campo, tá bom? Então é um pouco melhor do que isso, né? A segunda vertente é o quê? O Cruzeiro não vai jogar no Mineirão, o estádio que está acostumado, a casa do Cruzeiro, tá? Teve que se deslocar até Uberlândia, no Parque do Sabiá. Vai ter maioria da torcida? Vai ter maioria da torcida, obviamente, tá? Mas não é como jogar no Mineirão. Então, é a segunda vertente aí que pode ser que a gente faça acreditar. Tá? E a terceira é exatamente essa crise, né? Tem também o desfalque do Fabrício Bruno, que é um importante desfalque na zaga lá, é o zagueiro que tá melhor jogando, tá? E a crise, gente, quando instaura, né, o treinador sendo questionado, os jogadores sendo questionados, até o dono tá sendo questionado. Então, de fato, o Vasco poderia, né, pode se aproveitar disso. Isso quer dizer que o Vasco vai ganhar ou que a probabilidade é maior? Não. O jogo é jogado, amanhã é 11 contra 11. O Vasco não tá jogando nada fora de casa. Tomou uma chibatada do Corinthians, foi absolvido lá, né, abduzido pelo Ceará lá no Castelão. E né, o Melgar, o Vasco até abriu um placar legal ali, mas depois o time morreu no segundo tempo ali, dadas as condições, né, de atmosfera, de altitude,
tá? Fora o nosso preparo físico, que é muito ruim. Então, a gente vai torcer. Acho sim que o Vasco tem condições de fazer um bom jogo, mesmo com esse elenco, mesmo com o Carille, tem condições de fazer um bom jogo, sair com a vitória, sim. Só não estou falando que vai ser fácil, que vai ser de qualquer jeito, que se não ganhar é uma vergonha, tá? Num planejamento, porque a gente sempre fala no planejamento que o Carille, ele está sendo sustentado pelos resultados. Pasme você. Se você analisar, né? Vamos sentar aqui e fazer um planejamento. Vamos supor que tá lá em dezembro, os caras vão contratar o Carille. Ó, a gente vai contratar aqui, o elenco nosso é esse, papapá. Traçar algumas metas. Semifinal de Campeonato Carioca. Caso pegue o Flamengo, chegou no teto, bateu no teto. O Vasco não tem um time para jogar contra o Flamengo. Ponto final. Na história sim, a grandeza e tal, mas atualmente o elenco do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco, tá bom? Beleza. Aí Copa do Brasil. Pô, primeira fase, segunda fase, 2-3-0, ok, gente? 2-3-0, pô, tá bom, tá fechado. Campeonato Brasileiro, 10ª colocação, com um jogo a menos do que os que jogaram ali, né? O Vasco estava em 8º quando abriu a rodada aí, né? Pô, não, bacana, tá bom, tá fechado. Sul-Americana, vice-líder, né? Jogo na altitude e tal. Então, assim, se você parar e analisar o resultado que o Carille entrega, por enquanto, ele é satisfatório. O que a gente encara como um problema é que o time não desempenha e a gente sabe que a tendência é a gente ir desmoronando aí. Não vai conseguir chegar tão longe jogando da maneira que joga, tá? Outra coisa que pode nos animar é que, assim, nesses últimos 3, né? Acho que do jogo do Flamengo pra cá, então Flamengo e Lanús, né? O Carille deu algumas entrevistas e a atitude dele ao comando do Vasco foram um pouco mais lúcidas, porque antes a gente tinha problema de escalação e problema de substituição, né? No jogo contra o Lanús eu só tenho um problema ali porque ele colocou o Zuccarello muito, né, muito no final do jogo, já aos 45 do segundo tempo, e jogou só os acréscimos. Tá, então a leitura pra mim foi diferente. Então o Alex Teixeira é que não agrega nada. Alex Teixeira é cara pra entrar, o Vasco tá ganhando 2-0, o Felipe Coutinho tá cansado, ou o Nuno, bota ali o Alex Teixeira, porque ele tá no elenco, né, caso tenha que colocar, pra poder tocar a bola ali e valorizar a posse de bola. Agora, pra poder fazer a diferença ofensivamente, eu não acredito mais no Alex Teixeira, não. Então ele deu boas entrevistas coletivas, né? Quando eu falo boas é o quê? Vai mudar o placar de algum jogo? Não, mas mostra que ele está enxergando os problemas. Mostra que ele está realmente fazendo a leitura correta da partida, né? Dito isso, a gente espera que ele aplique isso no jogo de amanhã. Beleza? Pura, galera, obrigado por você ter ficado até aqui. Se não deixou o like, não se esquece, deixa o like aí, se inscreve no canal e a gente vai se falando amanhã, pós-jogo, você já sabe, é aqui com o Vascaíno Júnior. Tchau, tchau.